com o pessoal do Espaço Cultural, a Casa do Poeta. Mas primeiro também queria falar aqui que esse é o maior roteiro de Coraci que a gente já fez. Então agradecer a presença de todos. Queria pedir também palmas para o professor Aguinaldo, que é um grande professor da Escola Bosch, que está aí à frente desse movimento, junto com os demais profissionais, com a comunidade também da ilha de Caratateuá, que é muito importante a gente falar isso. O roteiro também é uma forma de fortalecer essa luta, que a gente quer a permanência da Escola Bosch, não só a permanência, a gente também quer o reforço, né, do investimento na Escola Bosch. A gente quer uma Escola Bosch que realmente esteja a serviço da comunidade, como sempre foi. Então, esse roteiro também tem esse compromisso, né? Jonathan está tirando uma foto aqui com o poeta Antônio Tavernar. Vocês sabem quem é o Antônio Tavernar? Tipo, tirando aqui, né, o totem aqui. A gente vai esperar aqui o pessoal. Cadê o Adalberto, o Cássio? Eu tô aqui, animadora já do roteiro. Já. A professora Gorete está falando que quem é remista tem que saber, senão não é remista de verdade. Então a gente vai fazer aqui a fala. Adalberto, tu vai começar, amiga? Aí tem que falar, né? Olá, bom dia a todos. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Uma manhã histórica para Coraci, pois hoje nós estamos, após muitos anos, inaugurando novamente a Casa do Poeta. Nós nos apropriamos desse nome que infelizmente o poder público relegou, e nós resolvemos, em homenagem ao poeta e em homenagem às artes da Amazônia, do Pará, mas principalmente de Coraci, nós abrimos esse espaço aqui e estamos inaugurando hoje, com a presença de todos vocês. É um grande prazer. E eu os convido a conhecer, após o roteiro, vocês podem voltar aqui conosco, conhecer a nossa biblioteca comunitária, que veio lá da biblioteca comunitária Antônio Tavernar, de propriedade do seu Valdemir Monteiro, que ficava ali na Sexta Rua. A esposa dele, a dona Edna, humildemente nos doou todo o material que o seu Valdemir tinha lá na biblioteca. E graças a ele também hoje nós estamos aqui, porque ao longo de quase 20 anos o seu Valdemir manteve acesa a obra e a admiração pela vida do poeta Tavernar. Infelizmente o seu Valdemir nos deixou no ano passado, mas o legado dele, a história dele, tudo que ele nos deixou está sendo continuado aqui. E aí eu poderia falar do Antônio Tavernar muitas e muitas coisas e me alongar bastante, e seria fácil. O que é difícil é a gente falar do Antônio Tavernar em poucas palavras, e tentar entender e aprender por que ele é considerado o maior poeta paraense. Não é à toa que ele é considerado o maior poeta paraense. Eu tenho aqui um livro, foi lançado pela UNAMA no final da década de 90, que fez uma compilação de alguns trabalhos de escritores paraenses, alguns brasileiros, que falam da obra do Antônio Tavernar. Eu vou ler apenas alguns nomes dos professores que falaram sobre a grandeza do poeta Antônio Tavernar. O professor Jorgernon Franco foi um que escreveu a respeito do Antônio Tavernar. O professor Vicente Salles também. O professor Clóvis Moraes Rego foi outro que celebrou a vida e a obra do Antônio Tavernar. O mestre Alcídio Jurandir foi contemporâneo de Tavernar, estudou com Tavernar lá no Parque de Carvalho, também escreveu a respeito da vida e da obra do poeta. A professora Maria Anunciada Chaves foi outra que escreveu. O professor Sebastião Godinho Júnior também escreveu sobre o poeta Antônio Tavernar. A professora Margarida Paiva, Alcir Castro, grande Alcir Castro, José Fares. Tá acabando. Isso é para vocês verem a grandeza do poeta Antônio Tavernar. Não é à toa que ele é conhecido como o maior poeta do Norte. Não foi à toa que ele foi celebrado por tantos outros mestres
Muita gente bebeu na poesia, no conto, nas crônicas, enfim, no estilo do poeta Antônio Tavernar. Muita gente que possivelmente deu aula para muitos aqui, né? Continuando, Arthur Borgia, Sérgio Sapucaí, Paulo Nunes, professor Benilton Cruz e, por fim, mas não por último, professora Marisa Morcazel. Esses são alguns dos autores, alguns professores, mestres, doutores que escreveram sobre o poeta Antônio Tavernar ao longo do século XX, até os anos 80, 90. Porém, nós temos muitos outros que hoje em dia ainda falam sobre a história do poeta Antônio Tavernar. Temos o professor Benilton Cruz, que tem uma tese maravilhosa, incrível sobre a vida do poeta Antônio Tavernar. Temos também o professor Alfredo Garcia, que foi organizador dos dois últimos livros a respeito do Tavernar. Temos, mais recentemente, algumas teses de mestrado, alguns de doutorado, que falam do poeta Antônio Tavernar. Ou seja, não é à toa que ele é celebrado e, dentre os seus pares, reconhecido como o maior poeta do Norte. E então, também não é à toa que, mesmo após todo esse reconhecimento, mesmo tendo toda essa grandeza, muitos de nós não conheçam a obra do poeta Antônio Tavernar. Por que isso acontece? Geralmente, o conhecimento que nós temos sobre o poeta Antônio Tavernar fica muito dentro da academia, e de lá raramente circula para onde de direito, ou seja, para a população. E eu creio que esse é o principal objetivo, tanto do roteiro geoturístico, essa é a sua principal missão, de levar o conhecimento acadêmico à população, de trazer à comunidade essas histórias, a história dos bairros, dos prédios. Da mesma forma, essa é a nossa missão com esse espaço aqui. Trazer à memória da comunidade coraciense quem foi Antônio Tavernar, o que ele fez, o que ele representa, e não permitir mais que a vida e que a memória dele seja vilipendiada, seja desprezada, como foi pelo poder público, e ignorada de certa forma por muitos de nós. Então, sem mais delongas, eu convido a todos a conhecer o nosso espaço. A partir de hoje está aberto, e gostaria de agradecer a todos os presentes, professor Aguinaldo, professora Gorete, muitíssimo obrigado pela oportunidade. E antes de encerrarmos, muitíssimo obrigado. A vereadora Vivi também está aqui conosco. Gente, é um prazer muito grande. Nós estamos fazendo a história. Estamos deixando de ser agentes passivos para nos tornarmos aqui nesse momento agentes ativos na história. Com essa assinatura dos abaixo-assinados, isso é história. Nós estamos contribuindo para que a história aconteça, para que ela se concretize. Da mesma forma, nós vamos também ter um baixo-assinado aqui em breve, com uma proposta que nós temos aqui a partir desse nosso espaço. E é isso, pessoal. Viva a literatura brasileira, viva a literatura amazônica, viva a literatura paraense e viva o poeta Antônio de Nazaré Frazão Tavernar. Obrigado. Muito obrigado. Cara, se tem um lugar que me incomodava quando a gente passava, era tu ver a condição do apagamento do Tavernar. Eu te convido a andar com a gente até o final, porque tá vindo um presente aí do carro da Yamada, que a gente vai entregar lá no final. Vai ser nossa contribuição pequena, mas importante para o teu espaço. Beleza? A gente vai incorporar, vai fazer parte do roteiro, né? Vai fazer parte do roteiro. E
vai fazer parte da história. Eu lembro da gente passar aqui, a galera tá trabalhando para tentar levantar o espaço, né? Agora tu vê a coisa funcionando, é muito bacana. A gente vai caminhar com esse convite de quem puder vir conhecer depois o espaço. A gente vai parar aqui na frente do chalé, daí a gente sobe, foto cima e encerra na estação, tá? Vamos lá.